Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo 139, versículos 1 a 16. Que Deus esteja nos abençoando hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como nós consideramos a nossa vida para Deus? Hoje, ao refletir no Salmo de número 39, nós queremos ver que a nossa vida é como um livro aberto para o Senhor. E nós sabemos o que esta expressão significa. Significa que, como nós cantamos, Deus nos conhece inteiramente. Deus conhece todo o nosso ser, todo o nosso viver, tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer. Ele conhece todas as nossas atitudes, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos. Não podemos nos esconder do Senhor. E o salmista afirma isso. O salmista Davi, nesta conversa com o Senhor, neste salmo temos aqui uma oração de Davi, e nesta oração ele mostra que Deus o conhece muito bem. E da mesma maneira nós devemos também reconhecer isso. Deus nos conhece muito bem mesmo. Não há como esconder nada dele. Nem nossas felicidades, muito menos as nossas angústias. Por isso nós podemos confiar inteiramente no Senhor. Por isso nós devemos, quando nós estamos passando por dificuldades, quando o pecado está assolando o nosso coração, quando nós temos vergonha de todas as nossas atitudes, nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos nos aproximar dele, pois ele sabe tudo o que fazemos. Talvez conseguimos esconder uma ou outra coisa das pessoas que nos cercam, até das pessoas mais íntimas. Mas do Senhor, não. Isto não conseguimos esconder. E nós acabamos de cantar que isto é glorioso demais, isto é maravilhoso demais para se crer, pois isto traz a certeza de que nós temos um Deus que nos conhece bem. Todo aquele que comete um erro, qualquer erro, sendo ou não sendo cristão, esta pessoa tenta esconder este erro, enquanto não estiver arrependido. Porque a sua consciência o acusa. Porque a sua consciência mostra que ele fez algo de errado. Para o cristão, quando ele reconhece o seu erro, quando ele o confessa para o Senhor, a sua consciência não o acusa mais. Talvez ficamos com medo de consequências, talvez nós temos até que arcar com essas consequências. Mas o pecado está perdoado, porque nós temos Cristo como nosso Salvador. Por isso nós não devemos usar outro ditado, esconder o sol com a peneira. Ou seja, dizer que tivemos boas intenções para cometer um erro, ou ainda querer justificar ações em que menosprezamos o Senhor, em que deixamos de estar em reflexão na sua palavra, até deixamos de participar do sacramento da ceia, quando ouvimos o convite, vinde a mim, e cremos que lá, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. A pior coisa que nós, como cristãos, podemos fazer é justificar o injustificado. Achar desculpas para estarmos longe do Senhor. Então, aqui passando as palavras do salmista Davi, aqui podemos até olhar
algumas Bíblias trazem uma certa divisão neste salmo. Então, nós também iremos olhar o salmo, então, hoje, nestes 3 tópicos que nós temos aqui definidos para a leitura de hoje. Na primeira parte do salmo, o salmista Davi diz assim: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Tu me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Nesta primeira parte, então, o salmista está aqui mostrando o conhecimento de Deus sobre ele. E então nós ouvimos as outras leituras bíblicas para o culto de hoje. Primeiro, a leitura do profeta Ezequiel, falando quando Deus o levou para um vale de ossos secos e mandou que o profeta profetizasse. E o profeta simplesmente seguiu a ordem do Senhor, mesmo sem humanamente crer que aquilo era possível. Ele próprio afirmou, quando o Senhor perguntou se aqueles ossos poderiam ter vida de novo, ele disse: só tu sabes, Senhor. Se tu quiser, pode ter. E então, Deus mandou: profetiza. E ele profetizou. Os ossos ganharam vida. Aí ele mandou profetizar para o vento. E o profeta foi e falou para o vento. E então o vento encheu de respiração aqueles corpos. E então Deus disse: o meu povo de Israel é como esses ossos secos. Talvez nós poderíamos contextualizar esta leitura e dizer: todos nós somos como ossos secos. Todos nós, humanamente falando, estamos condenados. Precisamos da palavra do Senhor a agir em nosso coração para nos dar vida, porque Deus nos conhece muito bem. Ele sabe tudo o que se passa em nosso coração. Depois nós ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos o relato do Evangelho, do dia de Pentecostes. E neste relato nós temos ali os discípulos, os seguidores de Jesus reunidos em Jerusalém, porque foi onde Jesus mandou que eles ficassem, até Cristo enviar o Espírito Santo. E é interessante nós concluirmos que Deus conhecia muito bem o coração dos discípulos. Este evento aconteceu 10 dias depois da ascensão de Jesus. Talvez os discípulos estavam esperando logo a vinda de Cristo, não estavam se aguentando. Talvez eles queriam já saírem de Jerusalém e falar: nós queremos anunciar este Jesus. Não aguentamos mais ficar presos em casa. Não aguentamos mais ficar aqui em Jerusalém. Vamos logo adiante. Talvez outros estavam assim: que bom que Jesus está demorando para mandar o Espírito Santo. Eu estou confortável aqui neste local, ninguém está me perseguindo, estou protegido. E então Deus, conhecendo muito bem o coração dos discípulos, enviou o Espírito Santo no dia dele. E então todos começaram a falar. Ou seja, quando o Espírito Santo age, nós temos vontade de falar. Nós queremos anunciar a mensagem. Não devemos colocar que nada, não devemos deixar que nada impeça isso, porque Deus nos conhece muito bem. O relato do Evangelho nos mostra o trabalho do Espírito Santo, que ele virá convencer o mundo e virá mostrar ao mundo o que é o pecado, e o pecado é a incredulidade, é a falta de fé, o juízo e também a justiça.
Mas voltemos ao nosso salmo. Nesta primeira parte, o salmista faz uma coisa que todos nós devemos fazer diariamente. Dizer para o Senhor: tu me conheces muito bem. Tu sabes tudo o que eu faço. Tu sabes, tu me vês quando eu estou trabalhando. Tu me vês quando estou descansando. Tu me vês quando estou com os meus familiares a tomar chimarrão, tererê, lá no churrasco. Tu me vês quando estou brigando com a minha família, quando eu estou sendo desrespeitado pelos meus filhos, quando eu estou indignado com as pessoas ao meu redor, quando estou acusando as pessoas de forma falsa ou estou sendo acusado desta maneira. Ele também diz coisas maravilhosas quando ele fala: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Talvez aqui vale um momento especial para nós entendermos o que é a proteção do Senhor com o seu poder em nossa vida. Porque por vezes nós achamos que Deus esquece os seus. Às vezes uma doença chega à nossa família, às vezes ao luto de um ente querido, às vezes nós vemos a tragédia como aconteceu e está acontecendo no sul do nosso país e também acontecendo em outras partes do mundo. E pensemos, aonde que está o poder de Deus? Deus está nos protegendo com o seu poder? E hoje nós temos uma prova disso. Hoje estamos reunidos em torno da palavra do Senhor, onde nos é anunciado o perdão de Jesus. E onde há perdão, a vida e a salvação. Deus está nos encaminhando diariamente para o céu através da fé em Jesus. E Ele nos conhece muito bem. Por isso, Ele está de braços abertos a nos convidar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos auxiliarei. Como é maravilhoso saber deste poder de Deus agindo em nossa vida. Infelizmente, muitos querem que Deus se manifeste materialmente, que Deus lhes encha a sua conta bancária, que Deus lhes dê saúde de ferro, que Deus lhes dê um sucesso material onde ninguém os persiga. Mas não é isso, não é nisso que se manifesta o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta quando nós estávamos no fundo do poço e Ele então veio com a sua palavra unida à água ou anunciada e nos tirou da escuridão das trevas. E nos disse: agora você está salvo. Agora você está perdoado. Agora você já tem a garantia do céu para você. E talvez quando nós recebemos esta garantia do Senhor, devamos perguntar: e como eu vou responder a isso? O que eu vou fazer? E não cabe nada mais para nós fazermos do que amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Anunciar a sua palavra e ajudar aonde nós podemos. A segunda parte do Salmo diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver para os lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Ou seja, não há como se esconder do Senhor. É isso que o salmista está dizendo.
E nós temos que lembrar isso diariamente. Infelizmente, nós nos indignamos muito de atitudes de outros seres humanos. Citamos a tragédia no Rio Grande do Sul e estamos indignados com algumas atitudes. E devemos lembrar, estas atitudes não estão escondidas do Senhor. E Deus irá julgar no dia do juízo final. Cabe a nós anunciarmos a palavra de Deus. Cabe a nós anunciar a palavra da transformação. Porque não precisamos julgar. O mundo já está julgado no maligno. E todo aquele que não crê em Jesus, que vive longe de Jesus, que não confia em Jesus como seu Salvador, este já está julgado. Talvez cabe a nós tomarmos muito cuidado para não tecermos julgamentos e esquecermos de vivermos a vida cristã que Deus nos dá. Que é interessante quando o salmista diz, se ele for para o Oriente ou para o Ocidente, independente de onde ele for, a mão de Deus estará a guiá-lo. E ele ali também o ajudará. De novo, é maravilhoso saber que Deus está e estará a nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida e a sua mão vai nos guiar. Podemos dizer que a palavra de Deus é a mão de Deus na nossa vida a nos guiar. Eu tenho que ouvir esta palavra. Eu tenho que ouvir os seus ensinamentos. Eu tenho que estar apegado a isto. Eu tenho que lutar contra o mundo que quer me desviar do Senhor. Eu tenho que ter prazer na palavra do Senhor. Eu tenho que ter fome e sede da presença do Senhor em minha vida. Porque Ele sabe tudo o que eu faço. Por isso nós devemos lutar contra os momentos que nós queremos justificar o injustificável. Ou seja, querer achar desculpas para ouvir mais o mundo, o diabo e a nossa carne, do que ouvir o Senhor. Porque ouvir os inimigos de Deus pode nos levar à condenação eterna. Por isso nós temos que tomar cuidado para quem nós damos ouvidos. E o salmista está mostrando isso muito bem, porque Deus conhece todo o nosso ser, tudo que se passa em nosso coração. E isto é maravilhoso demais. Talvez para alguns isto é terrível, mas para nós que cremos em Jesus é maravilhoso. E então o salmista se encaminha, quer dizer, então eu me encaminho agora para as palavras finais do salmista de hoje, já que esse salmo continuaria. E as palavras selecionadas para o nosso culto nos dizem respeito a um dos maiores milagres que Deus faz. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus nos conhece desde a barriga da nossa mãe. Deus nos viu sendo formados lá no ventre das nossas mães. Nenhum ultrassom pode ver como Deus nos enxerga. Deus nos acompanhou em todos os momentos. E então eu encontrei uma citação de Lutero, reformador da igreja, escrito há mais de 500 anos atrás, sobre este versículo 15. E esta citação, ela diz assim: se nossa sabedoria e planos nos impedem de ver o cuidado de Deus por nós,
Visto que talvez muitas coisas se realizam de acordo com os nossos propósitos, voltemos de novo ao nosso intuito com o Salmo 139, versículo 15. Não te estiveram ocultos meus ossos que fizeste em oculto, isto é, meus ossos no ventre materno tu os vias e formavas quando eu ainda não existia, quando minha mãe ainda não sabia o que acontecia dentro dela. E minha substância nas profundezas da terra, isto é, a figura ou a forma do meu corpo no mais íntimo das vísceras de minha mãe, também não te era oculta, pois tu a formaste. Que outra coisa quer ele com estas palavras, do que mostrar-nos com esse exemplo retumbante, o quanto Deus sempre cuidou de nós, sem a nossa participação? Pois quem pode gloriar-se de ter cooperado quando estava se formando no útero? Então Lutero levanta aqui uma questão muito importante, porque nós muitas vezes nos gloriamos de conquistas que estavam de acordo com o nosso propósito, que nós falamos que nós fizemos isto, fizemos aquilo, veja só, e anunciamos com orgulho. E então o reformador da igreja, usando as palavras do salmista, nos lembra, Deus sempre esteve conosco. Nós devemos lembrar isto na nossa formação, que nós fomos formados sem a nossa participação, sem o nosso querer. E Deus esteve cuidando de tudo isso. Pois quem pode gloriar-se de ter cooperado quando estava se formando no útero? Pergunta maravilhosa de Lutero, que devemos trazer para a nossa vida e lembrar que Deus conhece o nosso coração. A nossa vida é um livro aberto para o Senhor. Que nós não estejamos querendo esconder as coisas, ou como eu já citei, justificar o injustificável. Não há por que um cristão não querer estar na presença do Senhor. Nós não temos motivos para não confessar os nossos pecados. Nós devemos confessá-los diariamente. E com a confissão de pecados há uma mudança de vida. Deve haver. Não podemos continuar igual. Dizermos, Senhor, me perdoa porque pequei contra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento e continuar igual. Não nos arrepender, não ficar com o nosso coração dolorido. Quando destratamos nossas autoridades, pai e mãe principalmente. Quando nós desejamos o mal para alguém, quando temos pensamentos impuros ou cometemos atos impuros. Quando nós furtamos alguém. Mas principalmente quando nós pecamos contra os mandamentos da primeira tábua, relativos ao Senhor. Quando não confiamos nele acima de todas as coisas, ou seja, quando nós vivemos em idolatria, até mesmo para a nossa vida. Quando consideramos nossos projetos mais importantes do que o projeto do Senhor. Quando nós duvidamos do nome de Deus, até achando que o Senhor está punindo o estado do Rio Grande do Sul. Ou ainda, quando nós desprezamos a palavra e a pregação de Deus. Quando nós não consideramos ela perfeita, ou seja, quando nós colocamos outras coisas no lugar dela. Até palavras de líderes religiosos neste mundo, que por vezes são consideradas mais importantes do que a palavra do Senhor. Quando nós não queremos ouvi-la e muito menos estudá-la. Nós temos que reconhecer os nossos pecados e mudar de vida, pois o Espírito Santo faz isso. Ele fez isso na vida dos apóstolos, amedrontados, escondidos, temendo por sua vida. Deus lhes capacitou para falar, anunciar línguas que nem conheciam, anunciar a palavra do Senhor de perdão e salvação.
Para concluir, muitas vezes nós achamos que não sabemos como falar a palavra do Senhor. Nós vimos nesse texto que Deus criaste cada parte do nosso corpo, lá no ventre da nossa mãe. E quando nós nos tornamos pais e mães, pela primeira vez, nós não sabemos como falar com nossos filhos. Nós nem sabemos como ensiná-los a orar. Mas Deus coloca isso no nosso coração para que nós ensinemos os nossos filhos. Quando refletimos na mensagem do Pentecostes, devemos lembrar que Deus nos capacita para falarmos a linguagem que as pessoas precisam ouvir. Seja os nossos filhos lá pequenininhos, para ensinarmos eles as maravilhas do Senhor, seja aquelas pessoas que trabalham conosco, sejam os nossos colegas de escola, seja os nossos vizinhos, nossos amigos, e até pessoas completamente longe do Senhor. Deus quer que nós falemos a mensagem do Senhor para que eles entendam. Que anunciemos como Pedro anunciou, o perdão do Cristo Salvador. Talvez para nós este é o Pentecostes em nossa vida. Falarmos onde nós estamos. Falarmos que Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo o que eu faço. Por isso eu diariamente quero estar em sua presença, pedindo o seu perdão e vivendo uma vida mudada, transformada, não pelo meu pensamento ou pelas minhas atitudes, mas transformada pelo Santo Espírito que habitou em nosso coração e que nos ensinou a amar e a falar do amor de Deus. Porque a nossa vida é um livro aberto para o Senhor. Não conseguimos esconder nada dele. Por isso, estejamos apegados à sua mensagem e confiemos em Jesus como nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.